A gente chama Mãe Terra não porque a palavra terra seja feminina, mas porque a mulher está na centralidade da criação da vida e é soberana na sua propagação. Acontece que por acidentes históricos que têm, notadamente no Ocidente, pés lá na Idade Média, subalternizaram a mulher e a colocaram numa posição de inferioridade em relação ao homem. O caminho de lá para cá tem sido de reação e de resgate da posição das mulheres que antes reinavam dos matriarcados. Isto é um fenômeno generalizado, preponderante no Ocidente, estrutural na sociedade brasileira e que prejudica o mundo do trabalho. Tanto pior quanto este preconceito se associa a outros preconceitos transversais. Por isso, a mulher no trabalho é pior do que o homem, embora mais preparada e mais trabalhadora. A mulher trans é ainda pior do que a mulher LGBTQIA+, a mulher com deficiência, a mulher mais idosa e a mulher negra vão sofrendo agravamentos deste preconceito. E se é trabalho, pode chegar ao podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que tem a alegria imensa de receber 3 advogadas mulheres e negras que vão nos mostrar um projeto de reação a este problema estrutural da nossa sociedade voltado a um trabalho específico, que é o trabalho das advogadas. Nós temos a alegria de receber a Liane Moura Nunes, Larissa Santos Leites Alves e Suzane Salles Santana, que integram a rede de advogadas IALODES. Olá, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E a primeira questão é uma rede de advogadas, uma rede de advogados? Só entram mulheres nesse grupo? Então, muito obrigada pelo convite, quero agradecer a participação, né, por estar aqui nesse momento compartilhando com vocês. E aí, IALODES, né? E aí, muito bem feita essa introdução, né, quando você traz a importância da mulher e do matriarcado, porque a terra é feminina, como foi bem dito, né? E a rede é uma rede de mulheres negras, né? Justamente com a ideia, a rede surge de combater esse sistema, trazendo um fortalecimento do empoderamento feminino, numa perspectiva de que o feminino já é empoderado. Então, a rede ela surge para fortalecer esse empoderamento, com foco em mulheres negras, advogadas, juristas, bacharéis em direito, mas que, para além desse fortalecimento na área jurídica, nós temos um processo de contribuição para a sociedade. Então, o que é que essas advogadas negras, que cada uma tem as suas particularidades, mas temos um ponto de interseção, que é a questão de sofrer com racismo, com machismo, com sexismo, tem em comum, que é, inclusive, dar esse retorno de quem teve acesso e de quem tem acesso à justiça e ao mundo do direito às outras mulheres que não têm. Então, é muito naquela lógica do umbuto, né? Eu sou porque nós somos e uma sobe e puxa a outra. Então, pensar na qualificação dessas mulheres, mas também a contribuição que essas mulheres advogadas podem dar para as outras que têm dificuldade e estão em situação de vulnerabilidade. O nome está ligado a poder, né? IALODES. Isso, exatamente. É uma palavra urbana. Exatamente. Que quer dizer? Que quer dizer a mulher que está e que lidera uma sociedade. E aí resgatemos essa liderança, não? Exatamente. Como é que se faz para participar disso? Qual é a estruturação e a atuação do grupo? Como é que isso se dá? Então, nós temos as redes sociais, né? Tem a IALODES Advogadas, que é a nossa rede. Na rede social tem um link em que as pessoas podem acessar e preencher um formulário de inscrição. Então, é uma rede aberta. Atualmente, nós contamos com 106 mulheres inscritas. Então, a proposta é aberta para o Brasil todo, é que seja um quilombo jurídico, uma ideia muito de quilombo, né, de aquilombamento, de fortalecimento. Então, as inscrições e o acesso é feito dessa maneira. E o que é que se troca lá, entrando nessa rede? Então, a ideia da troca, primeiro o fortalecimento, porque eu acho que a advocacia e a advocacia negra é algo muito solitário. Então, nós temos um histórico de mulheres, por exemplo, que vêm da universidade, que não conseguiram estudar ou não conseguiram estagiar, né, por conta das demandas da vida, e aí essa questão do acesso ao mercado de trabalho também, né, é muito difícil, e na rede você consegue ter essa troca mútua.
Então, às vezes, a advocacia é a indicação, né? A advocacia é a relação que você constrói, são os networks. Então, fazer parte da rede traz muito essa coisa do network, do acesso, do se fortalecer, porque sabemos que não estamos só. Então, é aquela ideia, se tem um problema, você sabe que tem com quem contar, que você pode ligar. Eu posso ligar para a Larissa, eu posso ligar para a Suzane, para as outras meninas, e aí vai descer, como o pessoal fala no popular, né? Todo mundo junto para poder combater, né, determinadas situações que as mulheres passam. Fora algumas exceções boas e raras, o judiciário é masculino e branco. Né? 80% das pessoas são brancas e 40% apenas das juízas e juízes são mulheres. Qual é a experiência de vocês no judiciário deste perfil? Bom, a gente precisa entender, eu pelo menos quando inicio qualquer conversa, né, é sempre voltar para essa questão de que a gente precisa desconstruir essa ideia de que os negros e os africanos eles só saíram de África no sentido muito mais de escravização, né? A gente também, pelo menos em nossas conversas, a gente tem que sempre levar conhecimento de que a gente precisa ressaltar essa questão do legado, né? Para justamente a gente não ter equívocos de formação a ponto de entender qual é o lugar que a gente está, se a gente é bonito, se a gente é inteligente. E aí a gente, quando traz essa questão do reflexo do judiciário, a gente percebe que há uma certa necessidade que é um problema, né? Quando a gente pega e reflete o número de pessoas que compõem a nível de magistratura, de promotoria, de defensoria, inclusive de nós na condição de advogadas, a gente percebe essa dificuldade com relação à própria representatividade. Então, quando a gente tem esse problema, isso é um reflexo social e a gente não pode desassociar isso de uma perspectiva que ela vem sendo construída a nível de relações sociais pela perspectiva tanto social quanto histórica. A gente vem de um processo de colonização, de escravização, do pós-abolição e da própria eugenia. E quando a gente vem para uma questão social, a gente também tem que reescrever essa questão do que é o mito da democracia racial, bem como essa ideia de classe e raça. Então, quando a gente bota a interseccionalidade para poder se estender enquanto o judiciário ele não se percebe, e inclusive da própria necessidade de se ter pessoas negras à frente para poder melhorar a própria condição, a gente percebe também que é um reflexo para além disso. Então, quando a gente vê uma cidade que é a Bahia, que é a população mais negra fora da África, a gente sente a necessidade do quê? De não se enxergar enquanto mulheres na presidência, na própria prefeitura, na Assembleia Legislativa, que é aquela construção de nós sem nós, falando de nós sem nós. Então, como é que a gente revê isso? Né? E aí a gente vem passando por todo esse processo, que é uma questão histórica, de que em 1580 chegaram os primeiros africanos aqui no Brasil, né? Em 1880, a gente fala sobre a questão da abolição da escravatura pela Lei Áurea. E a gente também tem reflexos de legislações que, em 2023, foi a equiparação do crime de injúria racial para racismo. Será que é a falta de legislação para que a gente, de fato, possa estar falando sobre a sensibilidade que o judiciário precisa para poder tratar sobre a questão racial? E a gente sabe que não, né? Então, um sentido, pelo menos enquanto as IALODEs, é justamente dentro desse lugar de fortalecimento das mulheres negras advogadas, que sai desse lugar, né, na condição de negra, muitas das vezes até de uma questão social voltada para mulheres em que é arrimo de família, né, que não tiveram a esse acesso e que o que vende também na própria faculdade, né, aquele deslumbro do direito. Então, quando a gente vem desses contextos para fins de formação, é importante que a gente esteja dentro desses lugares e que o judiciário precisa da gente. E acaba que o judiciário é um reflexo social, né? Porque os dados mostram
né, particularmente o judiciário, mas a cidade toda, né, o Brasil em si. E fazendo esse recorte Bahia, como Suzane coloca, é um reflexo, é mais um ponto, né, dessa questão da discriminação e da diferença racial que existe nessa cidade, né, de pensar quem é que está ocupando os espaços de poder hoje, e quem é que está hoje ocupando as ruas, quem é que está hoje trabalhando como segurança, né, quem é que está hoje ocupando o trabalho doméstico. Então, o judiciário é um reflexo do que vivemos na sociedade, exato. Nós ouvimos no Pode Chegar uma colega, uma juíza negra, que deu para nós um exemplo muito espalhafatoso de racismo. Ela recém-aprovada, muito jovem, de toga, sentada na posição da juíza, foi interpelada por um advogado com a pergunta: o juiz chega a que horas? Veja, o juiz eliminou a etnia, o sexo, o gênero, e a rebaixou que a pessoa precisa de toga. Ainda teve... Vocês tropeçam com isso ainda? O tempo todo. Sim, o tempo todo. Inclusive, uma fala que eu estava já preparando, né, para poder externar, porque eu tenho 7 anos enquanto advogada, e não importa se eu estou no estado da Bahia, ou se eu estou no estado de Pernambuco, ou no estado de Alagoas, enquanto Nordeste, eu vou ser questionada se eu sou estagiária, em que pese, né, eu tenho um rosto, uma aparência de pessoa jovem, mas não é sobre ser uma pessoa jovem. É pelo fato deles não estarem acostumados. O sistema, quando eu falo eles, o sistema não está acostumado a nos ver em condição de mulher preta advogada, nos ver em condição de poder, nos ver em condição de mestrandas, doutorandas, doutoras, né, em posições de carreira, muitas vezes. Então, eles não normalizaram ainda, porque a mulher preta ela pode chegar onde ela quiser. E esse recorte da juíza me remeteu a uma fala da promotora de justiça, Lívia Santana Vaz, que sempre que ela palestra, ela fala que muitas vezes a placa está lá, promotora de justiça, e as pessoas perguntam onde está a promotora. Então é isso, a gente passa o tempo inteiro e somente, né, por vezes, percebendo, né, tendo essa sensibilidade de entender o lugar da mulher preta no mundo, é que as pessoas vão parar de nos enxergar em posição de subalternidade. Ótimo. Tem uma questão que me incomoda no exercício do meu trabalho de juiz, e eu queria compartilhar com vocês e ouvir se isso faz algum sentido. Nós não temos dados. Quer dizer, sou juiz de primeiro grau e serei eternamente, em razão da minha opção de ter perguntado para a Bahia. E eu vejo as pessoas. Então, quando eu faço as audiências, eu vejo que o reclamante é negro, que ele é homem, que ele é trans, enfim. Mas ninguém mais vê isso. Os advogados sonegam essa informação nos processos. Os dados oficiais não contemplam isso. O que eu proponho não faz muita diferença. Se eu tenho uma lide trabalhista, que é a minha especialização, de equiparação salarial, um ganha menos do que o outro, ela é uma lide se forem 2 brancos e ela é outra lide se for um negro e um branco. E eu lhes asseguro, isso não vem para o processo. Os casos de discriminação que a gente julga, tem discriminação específica. Olha, fui chamado de um nome pejorativo, houve injúria racial, tal. Mas está para além disso, não está? Quer dizer, a pessoa dentro da estrutura da empresa sofre mais assédio, mais discriminação, mais rebaixamento. E quando isso vem para a justiça, isso não aparece. Não seria o caso da gente adotar políticas públicas e a atuação dos advogados destacar isso, né, nas suas manifestações? Aí é uma questão, acho, também de formação, que é mobilizar, formação e mobilização dessa sociedade, porque não adianta só o advogado fazer a formação. E eu acho que esse movimento hoje da advocacia negra vem muito nesse sentido, de tentar fortalecer os advogados, a rede das advogadas, né? O Black Ordem, Esperança Garcia Gama, que são coletivos de advogados negros, trabalham muito nessa perspectiva da formação, mas isso precisa ser ampliado, tanto para os advogados quanto para os magistrados, porque, por exemplo, se o senhor tem essa, né, doutor, tem essa visão, nem todos os juízes têm, né? Nem todos os magistrados têm. Então, assim, aí vem o questionamento, o que é que pode se fazer para se mobilizar? Né? Porque, assim, todo mundo entende, sabe que a sociedade é racista. O racismo é estrutural, né? Tem hoje essa discussão do racismo estrutural e tal. Mas, assim, o que é que as pessoas têm feito para combater esse racismo? O que é que se tem pensado, né, assim, para mudar a atitude, porque muitas vezes está muito no lugar do conforto. Então, assim, você tem os advogados negros que sofrem com racismo o tempo todo, mas você tem os advogados que não são negros, que na cabeça deles isso não atinge. Então, assim, para se formar uma sociedade, né, antirracista, é preciso fazer uma mobilização geral.
Então, não é só a formação do advogado, né, ou do magistrado, mas eu acho que é mesmo nesse sentido de unir a sociedade no combate a esse racismo. Até porque, muitas vezes, eu costumo salientar, porque eu milito mais na parte de consumidor, né, no âmbito do consumidor. Eu costumo relatar e trazer a questão da vulnerabilidade. Trata-se de uma pessoa que é pedreiro, que é assim, que tem poucas instruções, e por vezes a gente percebe que a decisão não veio contemplando e entendendo de onde partiu a vulnerabilidade daquela pessoa. E o RG, o documento que é obrigatório, está lá. O fenótipo está posto nos autos. Contudo, muitas vezes é negligenciado, né? Já teve de eu sustentar oralmente falando, trata-se de uma mulher preta, camareira, e não compreendeu o lugar de partida, o ponto de partida. Mas eu vou continuar com a minha reclamação, embora eu tenha feito meia-culpa, não olho o documento. Não vem ordinariamente visto nos processos, só vem quando a questão é de discriminação. Então, ela era negra, foi xingada. Tá bem, aí é óbvio. Agora, não, ela fazia mais horas extras do que as suas colegas brancas. Isso não vem. A gente vai descobrir que isso aconteceu acidentalmente lá adiante. Né? Então, embora eu não tenha olhado os documentos, vou passar a olhar para ter essa... Eu tenho lutado por uma política pública mesmo, que os processos, ao serem cadastrados, indiquem a pessoa se autodeclara negra, parda, oriental, etc., para ficar mais claro para a gente. Mas parte desse processo de educação poderia passar por aí, né? A gente começar a olhar que aquela reclamação não é uma reclamação igual, né? E não somente isso, até para fins de complementação, que eu acho que não tem que partir tão somente do próprio advogado, né? Na identificação da classe, por exemplo, da raça. É óbvio que são elementos que vão fazer com que as decisões, elas deveriam, pelo menos, se atentar a isso, né? Mas eu acho que quando se trata de uma estrutura, até o próprio racismo institucional, estrutural, eu acho que já deveria ser uma obrigação no sentido da própria educação. E uma preocupação a nível de sensibilidade mesmo, porque a questão do racismo não é algo que vem atravessar num lugar somente de um privilégio. Eu não estou falando que é um problema somente das pessoas brancas quando a gente movimenta a todo mundo ser antirracista, né? Não é nesse lugar de conforto, é de dizer assim, olha, eu sou uma pessoa que muitas das vezes a gente até incomoda, pelo menos quando eu falo, tipo, o senhor na condição de magistrado é um homem racista, ou a senhora é um homem branco, ou uma mulher branca é uma pessoa racista. Não, a gente precisa entender a estrutura como um todo para poder dizer assim, não, eu tenho esse lugar de privilégio, eu tenho a obrigação e o interesse também de aplicar nas decisões, e que não basta colocar tão somente a própria responsabilidade para o advogado. É óbvio que quando a gente fala assim, é obrigação do magistrado saber onde é que a gente compõe a questão da divisão de classe, né? Se eu falo de uma pessoa que ela vem na condição de uma pessoa negra que mora na Barra, a gente vai dizer assim, vamos não estereotipar que essa pessoa possui condição financeira, né? E se eu boto numa ferramenta que essa pessoa ela é periférica, a gente já vai dar um tratamento diferenciado para aquela decisão, né? Então, assim, eu acho que a essa conjuntura a nível do próprio judiciário, se perceber, eu acho que deveria ser uma responsabilidade do todo, e não necessariamente da advocacia a ponto de informar nas petições, né? Porque se é um problema que é do todo, a responsabilidade é do todo. É mútua. Porque, por exemplo, não adianta abordar a temática racial para quem vai fazer a leitura e não tem esse olhar sensível. O terreno não está fértil, né? Porque tem que tá fértil para quem exatamente. Possa... Igual, né? Quando a gente vê as notícias, o traficante, um exemplo, tá? Um traficante, a gente sempre vai adotar que aquela pessoa é um homem negro. Mas quando se trata de uma pessoa branca, a gente vai botar o quê? O dono de um bar. Ainda que ele coloque lá as drogas. Então, a gente percebe que é um problema, né? Um comerciante. Porque a gente tem dentro desse imaginário coletivo do quê? De se perceber que a mulher negra, ela sempre vai ser a hipersexualizada. O homem negro, ele vai ser aquele que vai estar na condição de um bêbado, aquela categoria voltada para humor, né? E não sabendo e não desassociando desse lugar, né? Eu acho que essa problemática já é tão estruturada para a gente entender, por isso que é importante a gente pegar e falar sobre o nosso legado. Quem foi para poder se tornar aqui, na condição de magistrado hoje, ou de advogadas, a gente pegar esse legado da história. Quem foi a primeira advogada negra do Brasil?
né? A gente está falando de Esperança Garcia, a gente vai falar de quem? De Luiz Gama, a gente vai levar a referência da matemática, da medicina. Então, são pessoas que fizeram lá atrás para a gente estar aqui hoje. Esse espaço, por exemplo, não era nem para a gente estar aqui, né, dialogando de maneira cortês, entendendo essa troca, né? Então, eu acho que o judiciário ele tem que realmente se perceber quando a gente bota nesse imaginário coletivo, quando a gente bota assim, o sistema carcerário é composto por quantas pessoas? Quem são essas pessoas? Esse é reflexo quando a gente pensa como é o magistrado hoje no Brasil. É um homem branco, dotado muitas das vezes de privilégios, hétero-cristão muitas das vezes, né? O cenário de lá do STF, quantas pessoas negras? Isso é reflexo, né? Então, eu acho que é uma problemática que a gente precisa resolver para não nos adoecer, porque... Há uma chocante fotografia que roda por aí do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim. Porque é chocante porque lá há 365 desembargadores, né? Um tribunal monstruoso. E aí a fotografia é inteira branca, quase toda masculina, né? E isso é o reflexo social bastante grave. Agora, este preconceito, evidentemente que não fica só na questão de raça. Eu me lembrei da tese de um colega do Paraná que estudou trabalho infantil e captou uma manchete da Folha de São Paulo dizendo assim: menor assalta criança na porta da escola, né? O traficante, que não é comerciante, o menor que não é criança, porque é relegado a isso. O Conselho tem tomado algumas medidas. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não sei se conhecem, acabou de produzir um material muito interessante de protocolo de julgamento antidiscriminatório. Conhecem? Isso vai ajudar de alguma forma para a gente se mexer nesse lodaçal complexo? É isso. Depois que nos foi colocada essa questão do protocolo, eu percebi que é um protocolo recente, que foi lançado em 19 de agosto, ou seja, tem menos de um mês de implementação. Mas me veio uma curiosidade, né? Quem criou, né? Se houve um grupo de trabalho para criar esse protocolo, foi composto por pessoas pretas, negras, mulheres negras, sobretudo, né? Porque a promotora de justiça, mais uma vez, faz uma referência, e também a Kiara Ramos, tem um livro, né? A Justiça é a Mulher Preta. Então, houve, de fato, uma necessidade de pensar, né? Esse protocolo, embora ainda a implementação seja recente, nós temos uma curiosidade. Como que ele está sendo implementado no judiciário? Vai ser feita como é que eu posso dizer, uma capacitação coletiva? Por quê? Se desde o magistrado, a magistrada, né, desde a sua formação do ensino primário, não houve uma formação no sentido decolonial. Claro. Chega na graduação, não tem uma perspectiva antirracista. Quando chega na pós-graduação, no curso de formação, não tem uma perspectiva antirracista. Como que a Justiça do Trabalho vai implementar, porque eu vi que são 519 páginas aproximadamente, de questões muito importantes, interseccionalidade, gênero, mas como que isso será implementado? Sim. Há uma curiosidade da nossa parte. Sim, eu não deveria responder perguntas, eu deveria só fazer. Houve um grupo de trabalho diverso com riqueza de diversidade. Quem presidiu foi Patrícia Maeda, que é oriental, de origem oriental, é a juíza auxiliar do ministro Lélio na presidência do Conselho. Agora, a implementação é uma resposta impossível. A gente ainda está acostumando com o protocolo de gênero do CNJ, que é já de 3 anos para cá. E aí vou devolver. Que é aplicado a todo o judiciário, como todo o sistema de justiça como um todo. O sistema de justiça. E, claro, o juiz tem que estar preparado, a magistratura tem que estar preparada para aplicá-lo, mas a demanda também tem que mostrar isso, né? Sim. A questão da dispensa discriminatória, por exemplo, que no mundo do trabalho é algo muito presente, ela é completamente diferente se for adotada uma perspectiva de julgamento a partir desses protocolos. A resposta óbvia no Brasil do século XXI ainda é: o empregador dispensa quem ele quer. É você que está dizendo que foi discriminado que tem que provar a discriminação. Enquanto a estruturação científica decolonial toda diz o contrário, né? Diz, olha, se eu vim... E aí tem o modelo de Portugal. Em Portugal, se o empregado disser fui discriminado, ele não prova nada. É o outro que tem que provar que não discriminou, né? E, portanto, dá um motivo objetivo e concreto. A implementação vai passar pela escola, a escola judicial vai se esforçar. A gente tem um episódio de podcast marcado com essas pessoas que trabalharam no protocolo, mas é muito imprescindível que os pedidos venham, né, baseados nisso. Olha, isso aqui é para você ler, porque aí se o fulano não leu, uma de duas coisas: vai morrer de vergonha ou vai ler.
antes de julgar o processo, antes de examinar o processo. Eu acho a iniciativa, assim, condizente com a nossa realidade hoje, porque eu percebi que o protocolo ele foi criado a partir de um processo de escuta, né? Houve a escuta de movimentos sociais, né? Houve toda essa sensibilização. Então, assim, houve um planejamento anterior, não é uma coisa que veio pronta de cima para baixo. Então, isso é interessante. Eu acho que é o fazer com o coletivo, né? A construção coletiva passa por isso. E agora vem essa segunda etapa, que é a fase da implementação. Então, assim, quando nós estamos aqui, que foi a partir de uma provocação, né, estarmos aqui hoje, de chegar, né, Dr. Jefferson atendeu a gente muito bem e tal, essa coisa toda de encaminhar, porque houve uma provocação, que é isso que você traz. E aí hoje estamos aqui. Então, a ideia é justamente construir juntos, porque, assim, um protocolo maravilhoso com 500, né, e 19 páginas. Larissa gravou as páginas, 19 páginas, os detalhes, ela foi no detalhe. As últimas são as mais difíceis de ler, né? por isso que ela gravou. Pois é. E aí, no caso, acho que seria pensar agora de uma maneira coletiva também essa fase de implementação. E assim, serve de modelo para os outros tribunais. Acho que acaba servindo como referência. Por exemplo, na AGU hoje nós tem um programa de bolsas para pessoas que queiram ingressar na carreira pública, na AGU. Então, foi criado um edital e tal, e eles estão disponibilizando R$3.000 por mês para a pessoa que queira estudar e se dedicar, né, para o concurso público. E aí, o CNJ já vem também pensando nisso. E aí eu já estava conversando com as meninas, gente, a Bahia tem que sair na frente com isso, com essa questão, né, porque você possibilita o acesso de pessoas negras, inclusive, que querem estar nesse lugar e que precisam estar nesse lugar, mas que não tem condições, né, nem financeira, né, e muitas vezes nem emocional. Então, eu acho que é pensar nessa perspectiva do coletivo e utilizar esses protocolos, esses documentos que são feitos como referência mesmo. O próprio Exame Nacional da Magistratura é reflexo também disso, né? Dessa sensibilidade, até porque foi construído também um termo, na verdade, em 2021, que é justamente por juízes e juízas negras, né, que tiveram ali naquele GT, para promover a necessidade da equidade racial e de gênero dentro do próprio sistema de justiça como um todo. Então, quando o ENAM vem dizendo, olha, a cota ela é direcionada para as pessoas negras, para fins de composição de um quadro daquela prova com percentual de 50%. Mas ali não vai dar garantia para as outras fases do concurso, né? Ali é um exame para fins de habilitação, não significa. Aí depois, recentemente, o ministro determinou que muitas das vezes, em alguns tribunais, pode haver a dispensa da primeira fase para poder se valer do ENAM, né? Mas é isso, quando a gente discute cotas, quando a gente tá falando sobre essa necessidade de colocar, inserir, na verdade, que é muito além da reparação histórica, não é nada disso, as ações afirmativas ela vêm justamente para isso, né? Para essas garantias. Então, quando a gente coloca, promove um edital onde disponibiliza um percentual de cotas para determinado grupo social, a gente não quer tão somente a primeira fase. A gente busca justamente a efetividade para as próximas fases e a garantia disso. Eu não posso promover um edital tendo a consciência de que pessoas negras elas não partem do mesmo lugar, né, de pessoas brancas com os seus privilégios, para poder exigir um doutorado, um mestrado. Quem é uma pessoa negra que vai ter condições hoje, dentro de uma problemática social, vai ensinar o quê no judiciário? Entende? Então, assim, são esses reflexos que eu acho que ainda a gente, enquanto movimento, enquanto Yalodês, a gente vai estar sentando, discutindo e promovendo também, para poder, porque eu acho que todo mundo ganha de uma certa forma, né? Porque o que falta para a gente é oportunidade. E essa oportunidade de acesso de trabalho, de garantias, é o que a gente busca. E as barreiras não se encerram só na questão das fases, não. Tem uma problemática muito grande que é a banca de heteroidentificação, né? Os nossos têm passado dificuldades, porque muitas vezes na banca não há um reconhecimento de uma pessoa que é preta sendo como preta e uma pessoa que não tem um fenótipo de pessoa preta é tida como preta, né? Então a gente tem casos de pessoas que alcançaram todas as fases, mas quando chegou na fase da heteroidentificação, era uma pessoa preta, parda, né? Preto, negro, preto, pardo, e não foi aceita, né? Em um tribunal muito conhecido e que já é corriqueiro nessa questão. Tem notícias
e nada é feito para burlar, para romper essa bolha do sistema. Então isso realmente é chocante, a gente precisa, né? As providências isoladas não bastam, né? Exato. É preciso que a gente faça essa incorporação. E se a gente fosse ter pouco tempo para dizer o que é fundamental para essa luta, o que é que vocês diriam numa palavra? Resiliência, mulher. Resiliência? Eu penso em união. Não vale, Esperança. não vale. Isso, Eu tô não até vale vestida copiar, dela. né? Resiliência, união e esperança. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Foi uma enorme alegria e muito proveitoso o que a gente ouviu. Este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.